Um salve para você que está conectado aqui com a gente no canal do Nos Acréscimos no YouTube. Eu sou o Bernardo Marchiori, estou aqui com meus amigos hoje, Natan Marcelino e Guilherme Curto, para fazer uma entrevista mais do que especial, dessa vez não com um atleta, né? Dessa vez com uma pessoa que é referência para a gente, principalmente na área do jornalismo, né? Então já vou correr para apresentar aqui, que hoje o tempo é curto. É um prazer estar aqui com você, Breiler Pires, repórter da ESPN. Fala, Bernardo, Natan, Guilherme. O prazer é todo meu de estar batendo esse papo com vocês. Show de bola, então. O prazer é todo nosso, Breiler. E para a gente já começar aqui dando andamento à nossa entrevista, se a gente for ficar falando aqui de toda a história do Breiler, vai demorar um cadinho, mas a gente vai começar então falando de jornalismo, Breiler, para você, primeiramente, passar para a gente qual foi o gatilho que fez você querer ser jornalista, para você iniciar a sua trajetória na profissão. Pô, Bernardo, aí você já entregou a idade, né? Se for falar toda a história, mas brincadeira à parte, eu nunca tive assim um sonho de ser jornalista. Acho que quando eu era moleque, mais novo, eu queria ser jogador de futebol, o sonho de todo mundo. Nunca passou pela minha cabeça, quando mais novo, trabalhar com jornalismo. Isso foi aparecer mais tarde já. Os meus pais são gráficos, então eles sempre trabalharam muito com meios impressos e eu tive essa curiosidade, isso sim, desde novo, mas o jornalismo despertou quando eu precisei escolher uma profissão e veio por essa afinidade familiar com o impresso, com o jornal, e eu acabei indo para o lado do esporte também por ter afinidade, mas não era um desejo, um sonho de infância, como muitos jornalistas esportivos, né? Aquele cara que cresceu querendo ser narrador, outro que cresceu querendo ser comentarista. Eu nunca foi um sonho meu especificamente, e quando eu entrei na faculdade, o meu sonho também não era trabalhar com esporte, era ser jornalista, independentemente da área que eu trabalhasse. E antes da gente passar para a próxima pergunta que o Guilherme vai fazer, Brilha, jogava bem futebol ou era só um sonho distante? Eu enganava bem, né, digamos. Na várzea ali, dava aquela... Jogava de lateral direito, aquele lateral direito apoiador, mas muito longe de ser craque. Acredito que eu me dei melhor, a minha verdadeira vocação era o jornalismo mesmo. Bom, Breile, apesar de você trabalhar na ESPN como comentarista, você também já passou por outras áreas sem ser essa do esporte. Para você, como foi ter esse contato com outras áreas do jornalismo sem ser esporte? É que hoje você é conhecido mais por ser o comentarista da ESPN, mas não é o país, você já trabalhou em outras áreas. Como foi esse contato? Como é sair dessa zona de conforto? Então, Guilherme, para mim foi tranquilo, porque como eu falei, eu sempre tive como objetivo virar jornalista. Então, na época da faculdade, fiz estágios, não cheguei a trabalhar com esporte na época da faculdade, tirando ali uma disciplina que era experimental, eu nunca tive esse contato trabalhando diretamente com jornalismo esportivo. Então, como eu me preparei para trabalhar em outras editorias, acredito que eu tirei de letra, foi bem tranquilo, e é algo que eu acredito muito. Assim, todo mundo que quer trabalhar com esporte, eu até entendo a pessoa que tem o desejo de... meu objetivo é trabalhar no jornalismo esportivo, me tornar um jornalista esportivo, mas antes disso, você precisa ser jornalista. Então, quando você já tem essa mentalidade, independentemente do caminho que chegar, das oportunidades que aparecerem, você vai estar preparado para abraçar. E, naturalmente, se você tiver uma afinidade com o esporte, se você quiser realmente entrar nessa área, é meio caminho andado já ter essa bagagem, essa formação e, principalmente, preparo para cobrir outras editorias e outros temas. Fala, Breiner, prazerzão falar contigo. A gente sabe que você trabalha hoje no Tele, né, apresentando, sendo comentarista na ESPN, mas você também já trabalhou com jornalismo impresso há muito tempo. E a gente quer saber se você tem alguma preferência entre o telejornalismo e o jornalismo impresso. E também a gente gostaria de saber também se você já trabalhou com rádio, se você gosta de rádio. E é isso, mais uma vez, obrigado pela participação. Opa, prazer é todo meu, Natan. Então, eu nunca quis, além de não ter tido esse desejo, essa coisa com jornalismo esportivo, eu nunca quis trabalhar em TV. Então, o meu objetivo era trabalhar no impresso, trabalhar em jornal, em revista. Então, eu me realizei completamente
na época que eu trabalhei na Placar, que foi a revista que eu cresci lendo, ali sim eu me encontrei como jornalista. E a TV apareceu como um acaso ali, pintou uma oportunidade, fui ficando na ESPN, tanto é que eu só trabalhei na ESPN, nunca tive outra experiência em TV, mas onde eu digo que os trabalhos que eu mais me orgulho, as experiências, as grandes coberturas, foram todas no impresso ou em meios digitais, não necessariamente na TV. É legal trabalhar na TV, ter um reconhecimento, uma visibilidade, mas para mim, que sempre sonhei mesmo, o meu grande desejo era trabalhar com impresso, a realização foi em outros meios e não na ESPN. Mas não quer dizer que seja um trabalho que eu não goste, que não me realize. Mas se eu tivesse de escolher hoje, e eu continuo ainda sou apegado ao impresso, continuo ali raiz, resistente, se eu tivesse de escolher entre trabalhar no impresso, escrevendo, ou na TV, certamente eu escolheria escrever. E eu trabalhei com rádio muito pouco tempo, na época de faculdade, a Rádio FMG, era ali o espaço onde os estudantes tinham para trabalhar, para fazer estágio. Fiquei um período só, mas infelizmente não tive essa oportunidade de trabalhar com rádio, mas é um meio muito apaixonante também. Tem a mesma pegada de quem trabalha no impresso. Quando a pessoa entra, quando trabalha uma vez, você não se vê longe dali, ou cria esse apego muito grande com o meio. Todos os colegas que eu tenho que são de rádio, e eu tenho muitos na TV, realmente gostam muito, e até por ter sido o meio que mais gerou alcance, que ajudou a tornar o futebol um esporte popular no Brasil, ele tem esse apego afetivo que é muito forte. Eu acho que, não sei se você concorda comigo, Brenner, mas por serem mídias que têm as suas especificidades, né? Porque a TV, querendo ou não, se você for de uma emissora grande, você tem ali, com certeza, uma imagem de apoio muito boa e já consegue gerar esse imaginário com maior facilidade na população. Mas o rádio é só sonoro, né? E o impresso é só leitura. Sem dúvida, total. E a TV hoje é algo que virou ali, não digo nem a TV, né? Porque o formato TV, como a gente conhece, está mudando também com streaming, as transmissões pela internet, mas a imagem é algo indissociável hoje de qualquer cobertura jornalística. Então, até mesmo no rádio, a gente observa que rádios tradicionais estão até se adaptando para fazer formato podcast, com transmissão ao vivo em canal no YouTube, mas, de qualquer forma, há ainda uma boa parcela do público que não tem acesso a esses meios, e o rádio continua sendo esse espaço popular, e é preciso também que a gente tome consciência disso, principalmente para quem a gente está falando. Isso é algo que eu sempre procuro cuidar, porque no El País, por exemplo, eu falava para um público muito de nicho, muito específico, que tinha interesse mais profundo por política, por temas mais profundos, temas que geralmente não têm um apelo popular. Na ESPN, que é um canal fechado, a gente tem um alcance maior, mas ainda assim continua sendo nicho, porque ali a gente até chama de o fã de esportes. São pessoas que consomem o esporte, e ali a gente pode falar sobre temas, se aprofundar um pouco mais sobre tática, se aprofundar um pouco mais sobre conceitos como profundidade de elenco, porque o nosso público tem um repertório, tem uma bagagem para isso. No rádio, a linguagem é completamente diferente, você tem de se adaptar para alcançar essas pessoas, e eu dou muito valor a isso, para pessoas que conseguem fazer uma comunicação popular e chegar, de fato, a espaços que a TV, o streaming, especialmente a internet, ainda não chegou. Ô, Breler, e você é um jornalista, assim, esportivo, né? Até vi uma entrevista que você fez com o Brasil de Fato da Paraíba, que você não gosta muito desse termo, né, de jornalismo esportivo, se quiser até falar depois, porque seria ótimo, mas você, como uma pessoa assim que consegue trazer a população que está te ouvindo, né, tá te assistindo, para fora das quatro linhas, não deixa só ali as suas matérias, suas reportagens, suas falas, principalmente, só ali dentro de campo. Você acha que falta um pouco disso no jornalismo esportivo, no geral, de a pessoa está muito focada ali porque está acontecendo só dentro de campo e acaba esquecendo o que está rolando no entorno, né? Então, esse conceito de jornalismo esportivo e o jornalista esportivo não é que eu demonize, eu não uso
é algo proibitivo. Mas é só que eu tomo cuidado para não ser reduzido à caixinha do jornalista esportivo, porque isso, para a gente, é muito pouco. Isso vale também para o jornalista de cultura, jornalista econômico. Quando a gente vai se especializar numa editoria, a gente precisa ter na veia esse compromisso com a reportagem e com o jornalismo. E eu falo isso porque o esporte ele carrega questões muito mais amplas que o campo bola, que o resultado, que as disputas. Então, quando a gente está no estádio, por exemplo, você pode ter um cântico homofóbico da torcida, um ato racista entre jogadores, você tem as dinâmicas econômicas que movem os clubes. Então, se a gente foca apenas no esportivo, a gente acaba muito preso a essa dinâmica que é natural, que é cobrir um campeonato, que é cobrir um jogo, e a gente precisa ampliar esse olhar. O esporte é muito rico para a gente ficar somente nessa entrelinha, só no campo bola, só no que acontece em termos de resultado, e se pautar por isso, sendo que nos bastidores, nesses temas que cercam o esporte, existem coisas muito valiosas acontecendo, e se a gente perder esse olhar, de certa forma, a gente está traindo a essência do jornalismo, que é justamente se aprofundar e buscar explicar às pessoas por que um resultado acontece. E muita gente... há uma reivindicação que eu vejo que é muito justa de o jornalismo esportivo também se aprofundar mais, de deixar de ser raso, de ficar só na parte da provocação, da polêmica de arbitragem, e evoluir também nessa cobertura, e isso evoluiu para uma análise mais tática do jogo, para um olhar um pouco mais profundo, e isso é legal. Só que o jornalista, mesmo o que se especialize em tática, em conceitos técnicos, não pode se ficar preso também a isso, porque você também não consegue explicar um resultado só focando no que aconteceu em campo. Então, eu cito sempre a situação do Cruzeiro. Como a gente explica o que aconteceu com o Cruzeiro, um time bicampeão da Copa do Brasil, que de repente é rebaixado e fica 3 anos na segunda divisão? Isso aconteceu por problemas políticos, econômicos, por problemas culturais também, de falta de envolvimento do seu torcedor. E se a gente tentasse explicar, não, o Cruzeiro caiu só porque não conseguiu formar um grande elenco, um grande time, isso daí é muito reducionista. Então, por isso que eu prego sempre que o jornalismo esportivo precisa ir além, precisa ser, antes de tudo, jornalismo. E outra coisa também que eu vejo que, pelo menos, as novas gerações foram muito contaminadas por uma linguagem de acreditar que o jornalismo precisa ter sempre humor. E, a gente fala no futebol, então, a gente precisa ter, sim, uma linguagem mais leve, mais descontraída. Afinal, para muita gente, o futebol representa um lazer, uma descontração. Mas é preciso também separar um tempo e uma atenção grande aos temas sérios que cercam o esporte. Então, se a gente também vai muito ali para o lado do jornalismo, da gracinha, de só ficar também na boleiragem, a gente novamente trai a essência básica da nossa profissão. Então, por isso que é sempre buscar um equilíbrio. Dá para fazer um jornalismo com uma linguagem leve, descontraída e, ao mesmo tempo, sério? Perfeitamente possível. O que não pode é o que o Juca Kfouri, né, eu já tive a oportunidade de entrevistar, de conversar algumas vezes, ele cunhou o termo a Leifertização do jornalismo, que é você... E o Thiago Leifert, pela visibilidade que ele tinha na época do Globo Esporte, ele ajudou a moldar um pouco essa consciência de que o jornalista precisa ser quase um influenciador, um cara ali que tem sempre uma sacada engraçada, que até a linha editorial daquele Globo Esporte era muito mais voltada para o entretenimento do que para o jornalismo. E eu não tenho nada contra você usar o esporte como uma forma de entretenimento. Mas a partir do momento em que somos jornalistas e estamos ocupando um espaço do jornalismo, a gente precisa ter um mínimo cuidado para não fazer com que o entretenimento se sobreponha ao jornalismo. Influenciadores, o cara tem um canal no YouTube, quer se vestir de mascote, quer se fantasiar,
sem problemas. Agora, se você é jornalista, você precisa ter muito cuidado ao transitar nessas linhas que são muito tênues entre o entretenimento e o jornalismo, e quando a gente tem esse olhar mais voltado para o jornalismo do que necessariamente para o jornalismo esportivo, para essa especificidade, eu vejo que a gente tende a encontrar esse equilíbrio entre uma linguagem leve e, ao mesmo tempo, uma seriedade que precisa ser uma marca da profissão. E, Brenner, falando um pouco mais sobre a sua carreira em si no ramo do jornalismo, no jornalismo, qual que você considera assim, o momento que foi o seu auge e qual momento que você considera que você se arrepende, um momento assim que você fala, eu não deveria ter feito isso. Quais seriam esses dois momentos que você considera na sua carreira? Bom, é uma boa pergunta e difícil também, né? Se for para elencar um auge, assim, eu vejo que na época da Placar eu consegui fazer as reportagens que eu sempre sonhei, assim, as pautas que eu tinha em mente, eu consegui sempre colocar de pé, principalmente pautas que envolviam temas que misturavam, né, temas de direitos humanos, política, com futebol, e ali eu tive muito espaço para isso, né? A parte de jornalismo investigativo, de ter tempo para apurar uma reportagem, de entrevistar várias fontes. Então, ali eu sempre guardo com muito carinho esse período de 5 anos que eu trabalhei na Placar, porque eu consegui fazer muita coisa legal. E em termos de arrependimento, assim, trabalhando na TV, sempre tem algum comentário, algum momento em que a gente passa do ponto, em que a gente dá uma exagerada, que eu paro e, opa, ali eu dei uma escorregada. Recentemente, por exemplo, repercutiu muito, né, no linha de passe, quando eu chamei o Abel Ferreira de babaca, né, depois do jogo contra o São Paulo, e foi ali no calor do momento, mas eu, de fato, assim como ele em campo, eu acabei exagerando também no termo. Mas pensando em arrependimento, assim, ou uma matéria que eu não faria, até na época da Placar mesmo, quando a gente entrevistou o goleiro Bruno, foi ali uma reportagem que teve muito barulho, porque pela primeira vez o Bruno tinha dado uma entrevista para um veículo impresso e falando bastante, até rememorando o caso o episódio do assassinato da Elisa Samúdio, mas a gente foi criticado na época por ter colocado o Bruno na capa da revista. E ali, não era minha função, eu era repórter, né? Eu fui no presídio entrevistar o Bruno, não tive ali nenhuma ingerência, mas até pensando hoje, talvez a matéria, o espaço que a gente deu poderia ter sido diferente ali, poderia ter a gente poderia ter tido um cuidado maior. Então, se tem algo, eu acredito que todo editor, como na época da Placar, que tivesse uma entrevista exclusiva com o Bruno, muito provavelmente colocaria isso na capa, porque naquele momento ele estava insinuando que poderia voltar a jogar, tinha assinado com um clube daí de Minas, né, que é o Montes Claros, e a gente foi explicar essa história, então era um tema relevante, mas se pudesse ter tido um cuidado diferente, até pela gravidade do crime que ele cometeu, eu vejo que se pudesse voltar atrás, eu faria com um pouquinho mais de cuidado, entendendo que a gente também foi sensível na reportagem para não idolatrar a figura do goleiro Bruno. Então foi até, apesar de alguns equívocos, foi uma matéria razoavelmente equilibrada. E, Breiner, você faz um trabalho muito especial no The Players Tribune, né, que é um projeto maravilhoso, por sinal. E a gente queria saber qual matéria que você fez nesse projeto que mais te tocou. Natan, a gente até brinca, né, que a Players Tribune não é jornalismo, porque lá a proposta da Players é ser a voz do atleta. E muitas vezes o jornalismo, uma das nossas missões é contrapor a voz do atleta, é ir além da voz oficial, é publicar algo que muitas vezes vai deixar o atleta constrangido ou o atleta insatisfeito. Então existe essa tensão mesmo natural entre imprensa e atletas, técnicos e personagens do futebol, do esporte no geral. E a Players foi fundada pelo Derek Jeter, né, uma lenda do beisebol nos Estados Unidos, e ele tinha esse incômodo de que, ele sentia que os atletas não eram devidamente representados na imprensa. E aí ele resolve criar uma plataforma específica
para fazer com que os atletas tenham voz diretamente, em primeira pessoa, sem filtros. E ele conseguiu, foi algo que fez muito sucesso, que, de fato, chegou no Brasil tem 2 anos e meio, mas no mundo inteiro já é falado há bastante tempo, porque ele conseguiu algo que é difícil no jornalismo, que é você ter um pacto de confiança com os atletas. Então, na Players, a gente chega a esse lugar, e para mim tem sido uma experiência muito, muito edificante, e gratificante também, porque eu me coloco mais no lugar do atleta. Sempre que a gente ouve uma história, que a gente oferece esse espaço para o atleta, a gente começa, opa, agora eu sinto mais, eu consigo entender mais a cabeça do atleta. E uma das que mais me marcou foi a do Raniel, que na época jogava no Vasco, e ele deu um depoimento para a gente falando sobre do período que ele teve depressão e que ele acabou se afundando no alcoolismo. E, poxa, para um atleta falar abertamente que era alcoólatra é algo muito forte, né? E no caso do Raniel, ele tatuou no rosto, fez uma tatuagem no rosto, aqui embaixo do olho, com a data em que ele parou de beber, para ele, sempre que ele olhasse no espelho, ele lembrasse desse pacto que ele fez com ele mesmo de nunca mais colocar uma gota de álcool na boca. E foi ali uma abertura muito legal que a gente teve com ele, né, de ter criado esse elo de confiança. E o Raniel, poxa, a Players, né, historicamente, sempre teve atletas muito grandes. Pô, abriu espaço para conseguir falar com o Cristiano Ronaldo, com o Mbappé, com o Adriano Imperador, que foi a nossa primeira peça da Players aqui no Brasil. Mas o Raniel não era um super personagem, um super craque, mas a história dele repercutiu muito porque era uma grande história. Uma história em que as pessoas se identificavam e conseguiam também, assim como eu, na figura de jornalista, se colocar na pele do atleta. E eu vejo que a gente cumpre a missão quando consegue fazer isso, né? Chegar nesse lugar de humanizar a figura dos atletas. E tem várias outras histórias que repercutiram muito, né? A do Adriano mesmo, fez muito sucesso, e aí muito pelo personagem que ele é. O Paulinho, na época da Olimpíada, o ex-Vasco, que hoje está no Galo, a gente falou e pô, o título da carta dele foi Que Exu Ilumine o Brasil, falando sobre intolerância religiosa, preconceito que ele sente com algumas religiões de matriz africana, e quando um atleta teria a liberdade ou se sentiria seguro o suficiente para tratar de um tema tão espinhoso num programa de TV de 1 hora em que ele se sente pressionado. E na Players a gente consegue oferecer esse espaço seguro, esse espaço confiável, e isso tem sido muito legal. Então tem várias outras histórias, mas essas duas, do Paulinho e do Raniel, me marcaram, e não é só por ter a ver com o Vasco, não, mas é porque realmente foram 2 personagens com histórias muito legais. E, Breno, uma pergunta que eu estava muito ansioso para te perguntar. Para quem não sabe, a família do Breno é minha conterrânea, né, da gigantesca cidade de Tocantins. Essa é uma gigante. Gigante. E, a Grande cara, Tocantins, Juiz de Fora faz parte da Grande Tocantins. A Grande Tocantins. E tem um vídeo seu no YouTube, que, se eu não me engano, é na época da faculdade, cobrindo, eu acho que era uma série, não era? Cobrindo a história do futebol local tocantinense e a história do gigantesco Guarajá Futebol Clube. A gente queria que você contasse um pouco dos bastidores e também você falar um pouco da importância de valorizar o futebol local. Então, Nathan, a minha família, né, por parte de pai, é de Tocantins. Passei várias férias na cidade. Estive há pouco tempo em Tocantins, na semana do Tocantinense ausente, então continuo ainda tocantinense com essa veia. E o Guarajá é o time da minha família. Foi fundado pelo meu bisavô. Eu até sempre brinco, né, que meus primeiros ídolos não foram os ídolos do meu time, foram os meus tios, o meu pai, os meus primos, que eu via jogar. Todo domingo a gente acompanhava o time. Aquilo ali, o que o futebol de várzea move numa cidade do interior é algo absurdo, assim, como tem a capacidade de mobilizar, de gerar ali um entretenimento para as pessoas. E desde sempre eu fui fascinado por esse meio, muito menos pelo futebol,
pô, eu joguei no Guarajá, adorava estar ali, mas o que me fascinava mesmo é o que girava em volta, as pessoas que estavam, o comércio, como aquilo ali mexia de fato até com a autoestima das pessoas. Pô, o time ser campeão do Ruralzão é algo ali para eles, nossa, lá a gente se orgulha de ser o maior campeão do Ruralzão de Tocantins, porque é algo que, cara, pô, quem conhece o Ruralzão de Tocantins, mas para aquelas pessoas ali, para aquelas poucas pessoas da comunidade, isso vale muito. Então, eu sempre me encantei com esse universo, e quando eu cheguei na faculdade, eu quis contar um pouco dessa história, mas pô, dificilmente eu encontraria um espaço para falar do Guarajá num veículo de imprensa. Então, eu resolvi fazer o meu TCC, transformar o meu TCC numa grande reportagem para contar a história do futebol de várzea. Fiz uma conexão com BH também, porque é a cidade em que eu nasci, em que eu morei, mas boa parte desse documentário foi contar não só a história do Guarajá, mas de alguns personagens do futebol de várzea de Tocantins, e foi muito legal, assim, porque eu aprendi e descobri histórias que mesmo tendo crescido ali na família, sempre acompanhado o time, eu não sabia, e fui descobrir realmente colocando em prática essa veia de repórter, e foi também algo que para mim, né, me marcou muito, porque às vezes quando a gente começa, pô, vou fazer jornalismo, é isso que eu quero da vida, a gente sempre faz planos muito ambiciosos, né, de fazer uma super reportagem para derrubar um governo, ou de, pô, tornar comentarista de uma TV, de entrar para um grande veículo, mas a gente se esquece, às vezes, de que as grandes histórias, muitas vezes, estão do nosso lado. Então, ter conseguido contar a história do Guarajá, para mim, foi uma grande lição para mostrar que a gente não precisa derrubar um governo, a gente não precisa dar o furo da próxima contratação do Flamengo, do Vasco, seja de quem for, mas a gente pode contar uma grande história da nossa esquina, do nosso bairro, da nossa cidade, e eu me orgulho muito de ter registrado essa história do Guarajá, e até hoje, quando eu vou para Tocantins, tem gente que me para e fala, nossa, até hoje eu vou, às vezes pego o celular ou coloco o DVD para assistir aquela reportagem que você fez, e até hoje eu me emociono. E, cara, para mim isso vale muito mais do que alguém que me reconhece na rua porque me viu na ESPN, porque eu consegui valorizar a história do lugar de onde eu venho, das minhas raízes, e foi, até hoje também, eu, quando paro de vez em quando no YouTube para reassistir, também me emociono dessa história do Guarajá. Bom, Bailey, conectando também com esse mundo do futebol, agora a gente está tendo a Copa do Mundo Feminina na Austrália. Você tem acompanhado os jogos? Para você, está sendo uma surpresa, por exemplo, a Jamaica ter passado para as oitavas e ter eliminado o Brasil? Marrocos também ter ido para as oitavas, foi eliminado hoje para a França. Você acha quem que leva a Copa? E você acha que a CBF deve manter a pia, se deve ir no mercado para poder trazer alguém, para poder mudar, né, esse ciclo, já que a pia teve esse ciclo, acabou sendo eliminado na fase de grupos? Qual que é a sua opinião? Eu tenho acompanhado na medida do possível, gostaria de acompanhar mais, mas pelos horários, até pelas demandas que a gente já tem de assistir os jogos, agora, hoje, por exemplo, uma rodada cheia de Libertadores, é mais complicado, mas ainda assim tem o que eu vi dessa Copa do Mundo, cara, um nível muito, muito alto, comparando com a de 2015, que foi a Copa Feminina que eu mais acompanhei de fato, até porque 2015 também estava começando a surgir uma mobilização maior para o futebol feminino. E 2019, quando eu já trabalhava no El País, que era um jornal que valorizava muito, né, a causa das mulheres, a causa feminista em torno do futebol, então ali eu participei mais cobrindo. Então, analisando essas três Copas, que é desde de 2015 que eu acompanho mais, cara, o nível subiu absurdamente, a gente tem visto jogos muito legais. E uma coisa que acontecia, que era muito comum no futebol feminino, é você ter, tipo, goleadas de 10, de 12. Cara, não tem acontecido. E até quando tem goleada, você enxerga o outro time do outro lado batalhando. Eu lembro que eu assisti nessa Copa Vietnã, Estados Unidos, e fiquei impressionado. Pô, não dava nada pelo Vietnã jogando contra os Estados Unidos, uma grande potência da modalidade, e o Vietnã ali, pô, com saída de jogo, boa sustentação, o time tentando resistir ali na base de um jogo mais reativo. Cara, pô,
muita gente não, muitos homens ainda são resistentes, né, a reconhecer o futebol feminino, a assistir. Cara, se a pessoa não quer assistir, ninguém é obrigado, mas você ficar ali espezinhando a modalidade sem realmente entender o que está acontecendo, reconhecer a evolução do jogo, isso daí não passa de implicância, acaba sendo um machismo muito tolo, né, uma resistência que não faz nenhum sentido, porque de fato o jogo evoluiu. Não é do mesmo nível do masculino ainda, e ainda vai demorar para equiparar, porque, poxa, o futebol feminino ainda tem muito menos investimento, mas já é algo que você, numa Copa do Mundo, você para e a maioria dos jogos você assiste e fala, pô, que jogo legal, que deu equilibrado, e outros países evoluindo. A Jamaica, por exemplo, Jamaica foi adversário do Brasil na fase de grupos de 2019, o Brasil passou ali com certa facilidade. Hoje já chegou e eliminou o Brasil, conseguiu segurar o empate. Então, o Brasil não era favorito nessa Copa, a gente não tinha expectativa, pô, o Brasil vai bater campeão. Não era essa a realidade, não tinha essa pressão, mas se esperava, no mínimo, uma classificação nesse grupo, e nesse ponto eu vejo que a seleção acabou decepcionando, o trabalho da Pia está em xeque. Eu, particularmente, avalio mal o trabalho dela, um trabalho até que conseguiu dar frutos mais para o fim do ciclo, mas se a gente analisar como um todo os 4 anos, deixou a desejar pela expectativa que a gente tinha, não só em termos de resultado, mas de organização. Então, até pelo fato dela ter conseguido recuperar esse atraso no fim do ciclo, a gente esperava um pouco mais da seleção. Eu seria muito criterioso, acho que tem de bater um papo com ela mesmo, até para avaliar se é do desejo, se ela está na pegada de conduzir o Brasil até a Olimpíada, mas eu não iria além de uma Olimpíada. Vejo que o ciclo para ela, principalmente depois desse revés pesado na Copa do Mundo, fica muito difícil de se sustentar, não só pelo resultado. Se fosse só o resultado, a gente entenderia, mas analisando o ciclo inteiro, foi um trabalho que, para mim, deixou a desejar. Ribeiro, agora tocar num tópico sensível aqui para a gente. O que você tem achado da gestão da 777 no Vasco? E também, qual a sua opinião, a sua, no caso, sobre essa janela de meio de temporada do Vasco? Você acha que vai ser o suficiente para salvar? Então, eu vejo a gestão da 777 como trágica até aqui. Muita gente até fala, pô, mas você exagera, teve investimento. E, cara, o que fizeram com o Vasco nessa transformação de SAF foi ali muito calhorda da parte da 777, de quem esteve envolvido, porque eu tenho algumas restrições com esse modelo de SAF, porque muita gente tem tratado como uma salvação, o Vasco iria falir sem a 777. Poxa, o Vasco está resistindo há mais de 20 anos. Então, um ano a mais, um ano a menos para o Vasco, eu acredito que a torcida, o clube, pelo tamanho que tem, a marca, o Vasco não iria acabar. Precisava, sim, de um investimento, mas não da forma como foi feita. Eu critico muito a 777 pela maneira como vendeu uma falsa ilusão para o torcedor do Vasco. Eu lembro até o Josh Vander, que é o CEO da 777, falando, pô, o último clássico, ainda no ano passado, que o Vasco joga com o Flamengo de desigualdade financeira. Poxa, se qualquer torcedor com um mínimo de pé no chão sabia que aquilo era uma falácia, não era uma bravata. Pô, o Flamengo está anos-luz em termos financeiros à frente do Vasco. Isso daí você não... Por mais que chegue o Qatar aqui, compre o Vasco, não vai conseguir, da noite para o dia, igualar investimento. E foi isso que prometeram para conseguir convencer os sócios do Vasco a fazer essa conversão de associação para clube-empresa. Então, para mim, foi muito atabalhoada, muito apressada, direcionada. Para mim, o Vasco poderia ter encontrado uma proposta melhor no mercado se tivesse aberto de forma transparente, aberto uma concorrência mesmo. Olha, viramos empresa, a partir de agora o Vasco é uma SAF e quem quer comprar? O Vasco virou SAF só para satisfazer essa proposta da 777. Para mim, isso é errado em qualquer clube, assim como foi errado o Cruzeiro com o Ronaldo. Eu sempre exalto a maneira como o Botafogo conduziu o seu processo de transição da SAF. No final, daqui 10, 20 anos, não sei qual vai estar melhor, qual vai dar certo ou não, mas o Botafogo foi mais cuidadoso. O Botafogo fez um processo correto e mais transparente com o torcedor, algo que não aconteceu no Vasco, e
como tudo que começa errado, a tendência é terminar errado. Então, essa temporada que o Vasco está vivendo é fruto também pela forma como o Vasco foi vendido para a 777, uma empresa que tem pouco know-how no ramo, não é uma empresa que é consolidada em investimentos de futebol, como o Grupo City, por exemplo. Então, já está patinando e, de certa forma, usando o Vasco como laboratório, e tem errado bastante, né? No timing dos investimentos. O Ramon Dias, o momento que chega, com o Vasco afundado na lanterna, o Vasco com poucas perspectivas, reforços chegando em cima da hora. É claro que ajudou a qualificar o elenco, mas ainda assim foram reforços que o Vasco foi pensando ali no desespero. O Verratti, por exemplo, que fez o gol da vitória no último fim de semana, não estava em nenhuma lista do Vasco. Apareceu ali de supetão, janela fechando, tem um centroavante no mercado, vamos buscar. Então, dessa maneira, o futebol sendo conduzido dessa forma, é muito parecido com o que o Vasco vivia na época de associação, só que com um dinheiro que a gente não sabe se vai ser infinito, e não vai ser. A 777, uma hora a torneira vai secar, vai precisar pagar a conta, e a conta que está pagando já é com o que o próprio Vasco gera. O Vasco vendeu mais de 100 milhões de reais em jogadores. Então, é preciso colocar isso na balança também. E eu continuo, apesar dessa janela, apesar de o Vasco ter ganhado um respiro com o Ramon Dias, que é um técnico competente, tem capacidade de melhorar o nível de jogo do Vasco, eu acho muito difícil sair dessa situação, escapar do rebaixamento, e também continuo vendo com muita preocupação o futuro do Vasco sob comando da 777. Perfeito, Breler. Agora, como a gente está no fim da nossa entrevista, vamos fazer uma brincadeira aqui contigo para você passar um pouco das suas opiniões aqui para a gente sobre alguns temas, alguns não tão difíceis de falar sobre assim, né? Mas só para a gente ter esse bate-bola rápido mesmo, o nome é até a favor ou contra. Você nem precisa justificar, explicar o porquê, só falar se é a favor ou se é contra. Vou até passar a bola para o Guilherme para ele começar a brincadeira. Bom, Breler, para começar, final única na Libertadores e na Champions. Contra. 2 de ouro na prorrogação, Breler. Favor ou contra? Favor. VAR. VAR. Sou a favor com restrições. Uso com moderação, o que não tem ocorrido no Brasil. Bandeirinha demorar para marcar impedimento, claro. Irritante, um saco. Tempo de acréscimo semelhante ao tempo que o jogo ficou parado. Justo. Muita gente tem estranhado, mas era algo que a gente sempre reclamava. O jogo parou muito, precisa, de certa forma, ser compensado, por mais que estenda bastante, principalmente quem trabalha em transmissão. Poxa, o jogo vai mais 10 minutos. É uma engenharia em TV isso, mas é necessário. Isso, inclusive, é pavoroso para nós vascaínos, né? Mas... quanto menos, melhor. Regra do gol qualificado. Cara, não tenho uma opinião formada. Eu gosto porque acaba gerando um pouco mais de emoção. Messi maior que Pelé. Nunca, jamais. E não é pachequismo, não. Fiz muitas matérias na época da Placar sobre o Pelé, assisti vários vídeos. Eu acredito que eu tenha assistido quase todos os gols registrados do Pelé. Cara, é um absurdo. E não acho um absurdo comparar. Você trazer os feitos do Messi, tentar colocar em perspectiva, mas simplesmente, o Messi tem mais gols oficiais que o Pelé. Aí já é uma comparação fadada ao fracasso. Mas até aqui, pelo que jogou, pelo que representou para sua época, eu vejo que o Pelé continua maior que o Messi. E também o Maradona. Breno, você prefere assistir um jogo de futebol em casa ou no barzinho? Cara, eu já fui da época do bar, mas durou muito pouco, e sendo vascaíno, quanto menos gente para irritar do lado, melhor. Então, em casa, sozinho, quieto, no máximo com meu pai, que é um vascaíno comedido como eu. Concordo. E PEC do diploma para jornalistas. Cara, eu vejo que muita gente criticou, porque é algo que, de certa forma, por um lado, pode acabar elitizando o acesso à profissão, mas é fundamental buscar a formação como jornalista.
Eu não vejo que é um pré-requisito, que um jornalista com diploma necessariamente vai ser melhor que um sem, mas eu sempre vou incentivar a pessoa a buscar um curso, seja uma pós-graduação, um mestrado, algo que seja um complemento, não necessariamente a pessoa precisa ser graduada em jornalismo, mas eu não vejo que é necessário ter diploma para ser jornalista, mas é fundamental ter bagagem e conhecimento para exercer a profissão. E, Brele, para terminar, Vasco ou Guarajá? Nossa, cara, aí você me coloca numa encruzilhada, porque na minha família, o pessoal do Guarajá é muito Vasco. Tem alguns ali que escaparam, tem uns flamenguistas, mas eu vou de Guarajá. Me faz sofrer menos. Guarajá que só não é maior que Itararé. Importante deixar esse adendo aqui. Olha a controvérsia. Brincadeira. Show de bola, então, Brele, você está com o tempo corrido aí. Eu vou te agradecer demais aqui, em nome da equipe Nos Acréscimos, por ter topado participar dessa entrevista com a gente. A gente tinha muitas perguntas para te fazer ainda, porque você é um jornalista assim, que tem muita história para contar, tem muito trabalho bem feito. E, assim, é uma honra ter falado contigo, cara. Não, vamos marcar a próxima, então, marcar mais um bate-papo. Marcar nos acréscimos de 10, 20 minutos. Pelo menos aqui o acréscimo não é tão generoso e não atrasa a gente, mas vamos, sem dúvida, teremos mais oportunidade para conversar. Valeu, Bernardo, Guilherme, Natan, conterrâneo aí de Tocantins, pelo convite. Tamo junto aí, foi um prazer bater um papo com vocês aqui nos acréscimos. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui no YouTube do Nos Acréscimos. E até a próxima.